Olá, você! Como você está? Tudo bem? Hoje a gente estamos aqui para comentar um pouco sobre essa lição que já passou, mas mesmo assim a gente vamos dar a nossa opinião sobre como foi essa lição. Um resumo sobre a lição. Essa semana o tema foi alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica. Então, Poliana, você achou difícil essa lição? Particularmente, eu acho o tema profecias, que isso está englobado nessa lição, nesse tema, um pouco difícil de entender, já que não é a minha especialidade. Pois eu corto. Qual que é a minha especialidade? Como se outra parte da Bíblia fosse a minha especialidade. Já que entender sobre profecias na Bíblia não é o meu forte. Justamente pelo fato de esse tema profecias ser muito cheio de simbolismo. E como a gente está aprendendo agora, essa semana já foi o primeiro tema, já aprendi bastante. Muito bem. E é muito importante relembrar que o simbolismo bíblico não foi apenas uma maneira de Deus, de certa forma, guardar os textos bíblicos, porque imagina bem, se o texto bíblico estivesse falando sobre você explicitamente, você deixaria o texto sobreviver? Assim como Roma deixaria o texto sobreviver? Se soubesse que o texto bíblico direcionava ela como uma besta do Apocalipse, ou como uma besta do livro de Daniel, ou alguma coisa semelhante, você acha que Roma deixaria? Por muito menos, eles fizeram muito mais. Por muito mais. Então, é uma maneira de Deus proteger o texto bíblico. Só que agora, Deus protegeu. De acordo com o livro de Daniel, Deus selou o texto, aquele livro, aquelas profecias, para que fossem reveladas no tempo do fim. Lá em Apocalipse 22, a gente vê o anjo falando que, para que... Lá em Apocalipse 22, a gente vê o anjo falando a João, abra o livro. A questão é, se o livro foi aberto, hoje é possível entender as profecias bíblicas. E qual que é a maneira correta de estudar a Bíblia? A maneira certa, na minha opinião, e baseado no que a gente aprendeu essa semana, seria ler a Bíblia e tentar interpretá-la como um todo, já que não existe um livro que dá para ser interpretado tirando apenas alguns versículos ou apenas algum livro separadamente, já que ele traz uma conclusão por inteiro. Então, basicamente, o que você quer dizer é: eu não posso tirar minha conclusão lendo apenas um texto bíblico, um versículo Exatamente. bíblico. Já que, às vezes, a resposta de uma questão que está lá no livro lá da frente, a resposta pode estar lá atrás. O que foi o que aconteceu com Daniel. Muitas pessoas liam, não entendiam, até que chegou a algum certo tempo, pessoas começaram a estudar sobre, e aí voltaram lá no livro de Daniel e começaram a interpretar profecias que estavam já se realizando. Assim como o caso de Guilherme Miller, Isso. que poderemos falar um dia um pouco mais à frente. Uma outra coisa muito importante também é a gente colocarmos em prática os pequenos textos que aprendermos sobre a Bíblia. O porquê isso? Porque Deus, ele dá a luz conforme a sua sinceridade no que você já tem. Pensou se Deus entregasse todo o conhecimento bíblico, mas a gente não tivesse suficiência para colocar aquilo em prática? Qual era a diferença que ia fazer na nossa vida? É verdade. Ou na vida do nosso próximo? Eu vou ler um verso bíblico. Está lá em Isaías 55, versículo 9. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Fala que o quanto Deus, apesar de ser grande, apesar de todos os caminhos dele serem, o nosso pensamento ser muito limitado, Deus ainda é um Deus que quer ser conhecido. E através da Bíblia, ele nos dá essa oportunidade, ele se revela todos os dias. E não está
hoje encoberto para ninguém essa verdade. Qualquer um que saiba ler pode pegar a Bíblia hoje em dia e, se for estudar do jeito certo, com o coração aberto, pedindo entendimento para o Espírito Santo e com vontade de aprender, eu tenho certeza que Deus não viraria o rosto para nenhuma dessas pessoas. Isso que você mencionou, de abrir o coração para Deus e estudar com o Espírito Santo, que é muito importante. Pensa se eu abrisse a Bíblia como um livro de autoajuda e agora eu buscasse na Bíblia apenas coisas que me satisfizessem. Eu conseguiria? Conseguiria vários textos que me satisfizessem. Mas aqueles textos realmente estão lá por aquele motivo? Ou como um ensinamento para a gente colocarmos em prática? Nós, como pessoas que, em um determinado dia da nossa vida, escolhemos seguir a Cristo. E agora vamos seguir as suas palavras, baseado em tudo que ele ensinava. A Bíblia como um todo. Seria correto eu tirar apenas um texto bíblico, uma pequena parte bíblica ali, e eu criasse em cima daquele texto bíblico uma filosofia de vida? Ficaria incompleta, né? Incompleta. A frase que fala, um texto fora do contexto é um pretexto. Você pegar um texto e distorcer para que aquilo prove aquela verdade, vai ser uma coisa que no fundo vai ser uma mentira. Uma mentira. Eu vou ler outro texto bíblico, que está lá em Daniel, capítulo 12, versículo 4. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro, até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Por que você acha que essa instrução foi dada a Daniel para que selasse o livro? Eu acredito que, essa é a minha humilde opinião agora, grande parte das coisas que aconteceram no livro de Daniel não iriam acontecer nos dias de Daniel. Presta muita atenção. No livro de Daniel está escrito muitas coisas que não aconteceriam nos dias de Daniel. Isso acontece com outros profetas também. Daniel é só um exemplo dele. E o porquê que Deus agora pede para selar esse livro? Não estava pronto o momento para que esse tipo de verdade fosse aberta ao mundo. Eles ainda não conheciam o Messias. Como que eles iam conhecer as profecias após o Messias? Entendeu? Sim. E lá em Apocalipse ele já dá uma instrução diferente. E ele diz: então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Muito bem. Aí a gente vê uma mensagem que já é diferente, porque existe um gap muito grande entre Daniel e Apocalipse. Então, na sua opinião, quando João escreveu Apocalipse, ele disse que o tempo já estava próximo, já estava realmente na hora de abrir aquele selo que o Daniel tinha falado no livro dele para estar fechado? Tá. Em alguns aspectos, sim. Por que em alguns aspectos? Porque quando você pega o livro de João, assim como eu mencionei sobre a história de Daniel, o livro de João também passa do profeta João. Então, algumas coisas no livro de João só vai ser clara um pouco mais à frente. Algumas coisas, porque nem tudo ainda é claro pra gente, viu? A gente estudamos à luz do que a gente já recebeu da Bíblia. Da mesma maneira que a gente falamos no princípio, estudando parte de parte. Na questão do livro de João, agora Deus ele aparece o anjo e fala bem assim: João, agora você vai fazer o contrário. Abre. E agora você abre esse livro. Ou seja, essas verdades que ficaram ocultas no livro de Daniel, agora é explícita. Agora Deus dá a liberdade para ela abrir. Só que quando é esse momento? A gente pode pegar a Bíblia e ler ela, o Daniel, e depois o livro João, e falar, não, o momento chegou agora. Muitos anos atrás poderiam ter feito isso. João poderia ter feito isso. Mas ainda não era o momento de João. Porque de acordo com a profecia bíblica, outras coisas como falaria o nome? Transpassariam
o tempo de João sobre a terra. E depois de tempos da morte de João, agora realmente essa profecia começa a fazer sentido. Entendeu? Tem um texto aqui que me chamou muita atenção, que diz em Daniel 8,14. E ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será reconsagrado. Você acha que quando Deus falou para Daniel fechar, depois falou para João abrir, e aí Daniel disse lá atrás, isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. O que você acha que ele estava falando sobre isso era uma data, 2.300 tardes? Como você colocaria isso em palavras para que a gente pudesse entender? Muito bem. Na Bíblia, quando a gente está estudando um negócio chamado profecia, todas as vezes que aparece, mesmo Deus falando lá em Êxodo, olha, a cada dia que os espias ficaram na terra, vai ser um ano que vocês rodarão no deserto. Ou em Jeremias, para cada dia, Deus deu um ano. Toda vez que a gente se refere à profecia, a gente usa essa maneira de estudo. Dia, ano. Em Daniel, ele fala bem assim, 2.300 tardes e manhãs. Na Bíblia, a ideia de tarde e manhã é Deus criou se refere a Gênesis. Tarde, manhã, primeiro dia. Tarde, manhã, segundo dia. Então, seriam dias. 2.300 dias. Porém, como estamos estudando a profecia, 2.300 anos. E o santuário seria purificado. Entendeu? Então, passaria muito tempo da vida de Daniel. Passaria muito tempo da própria vida de João, que veio pós-Daniel. Certo. Quanto ao sentido que muita parte da Bíblia a gente pode interpretar como uma coisa literal. Igual você acabou de falar, tarde e manhã, é fácil para a gente entender. Mas e como a gente faz para entender aquelas partes que, como ele fala, as bestas, a besta que vai se erguer do mar, vai chegar trazendo a chave do abismo. Muito legal. Qual seria, na sua opinião, um jeito fácil para a gente desvendar esses tantos simbolismos que existem na Bíblia? Tá. A primeira vez que menciona besta na Bíblia é no livro de Daniel. E parecia ser muito difícil entender. Mas veio um anjo, Gabriel, explicou para Daniel algumas profecias. Mas Daniel, ele lutou com Deus durante algum tempo para tentar entender as profecias relacionadas àqueles aspectos que ele não entendeu, dada pelo anjo. E agora vem o anjo e entrega para ele o significado das profecias. Primeira parte, a gente entende uma coisa. Deus dá a profecia, dá a resposta. Dá a profecia, dá a resposta. No próprio livro de Daniel, voltando à pergunta, quando aparecem as primeiras bestas, o próprio Daniel explica. A besta que viste são povos, nações e línguas. Isso acontece também em Apocalipse. Essa mesma expressão. Povos, nações e línguas. Então o que a gente entende? Que besta, quando a gente está falando sobre profecia, que besta para eles era um aspecto de animal de carga, um animal que carrega alguma carga. Para nós no Brasil, no caso a besta seria aquela van. Mas a besta não é aquele negócio... Inclusive Daniel fala do animal terrível e espantoso. Sim. Já no Apocalipse, como aparece o nome besta, a gente traz a mesma ideia de animal terrível e espantoso. Certo? Por quê? Porque, inclusive, a Apocalipse 13, ela tem até aspectos da mesma besta que aparece em Daniel. Mas vamos lá. Tentando resumir a sua pergunta em forma simples, a própria Bíblia explica a Bíblia. E quando a gente usa simbolismo, mais ainda referente à besta, a Bíblia explica que as bestas eram povos, forças e poderes
que agiam sobre a terra. Então a gente vê, vamos lá, Babilônia sendo um exemplo, o leão sendo o símbolo de Babilônia. Um urso com 2 dentes sendo o símbolo de Grécia. Ou, aliás, um leopardo com asas sendo o símbolo de Grécia. E o urso em si sendo o símbolo de Roma. Então a gente sempre vai ver alguma coisa semelhante a isso. Pode ser até que eu falei o símbolo errado aqui, alguma coisa, mas a gente vê sempre a Bíblia referenciando a isso. Ou seja, a Bíblia dá a dúvida e a Mas solução. ela também tem a resposta. Exatamente, isso está escrito aqui. Que quando a gente estuda a Bíblia, às vezes a gente fica perdido, sem saber qual a resposta para aquele simbolismo, mas a gente tem que entender que a própria Bíblia vai ter a resposta para aquelas dúvidas que a gente tem. E uma coisa basta estudar. Uma coisa bem interessante, Poliana, que é assim, geralmente as pessoas falam, não, a Bíblia é muito grande. É muita coisa para estudar. Eu não sei por onde começar. A Bíblia é muito difícil porque tem muitas coisas. A única coisa que eu digo é, tempo a gente consegue fazer. Hoje em dia tem muitos audiobook, muitas plataformas, muitas maneiras da gente estudar a Bíblia. Tudo bem, a gente lê a Bíblia. Estudar um pouco diferente. Estudar um tempo com Deus, oração e tudo mais. Só que só de eu ler a Bíblia, quando eu for estudar, aquilo fica mais claro na minha cabeça. Entendeu? Então, seria até encorajador falar para as pessoas que estiverem assistindo, tirem um tempo para ler, mas também tirem um tempo para estudar a Bíblia. É aquela coisa mais íntima de Deus. Se as palavras de Deus é importante, vamos dar um exemplo. Nós somos um casal, e o que você fala, eu não ouço. Fica difícil, né? Fica difícil, né? Ou o que eu falo, você não ouve. Então, acontece que como que a gente mantém esse relacionamento? É muito difícil. A mesma coisa acontece com a Bíblia. Deus fala, eu só ouço de forma minimalizada, ou eu estudo e levo a sério o que Deus falou? Que a gente fala hoje em dia, né? Muitas pessoas buscam, mas não buscam da maneira correta. Daí eles falam, eu queria tanto ouvir a voz de Deus. Aqui, talvez tá na Bíblia. Talvez, claro que assim, existe a maneira, existe o propósito. Eu conheço pessoas que conhecem muito a Bíblia. E ao mesmo tempo, não conhecem nada. Por quê? Porque o propósito dela não é estudar a Bíblia para aprender sobre Deus. É estudar a Bíblia para rebater alguém. Isso não é certo. Não é bíblico isso aí. É claro que, Pedro, ele fala que a gente temos que aprender a manejar a Bíblia como uma espada de Deus. Uma defesa. Mas uma defesa para quê? Para bater no outro? Não para cortar a orelha do soldado que nem ele fez lá. Que nem ele fez lá. Pelo contrário. É uma defesa que aquilo que não é bom para a minha vida, agora eu sei tirar aquilo da minha vida. Por quê? Porque eu aprendi a me defender. Seria mais ou menos esse o aspecto que ele está falando. Não uma defesa para agredir o meu próximo. Eu tenho um livro para backup, o que você acabou de falar. Que é Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está em Efésios 6,17. Em Hebreus 4,12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Muito forte. Ela vai além do que a gente vê. Porque quem sabe onde é a divisão entre a sinceridade, a alma e o espírito? Só Deus. É Deus. E aí a gente pensar que é como a água, que a gente não chega em alguns lugares, mas a água, ela penetra até nos mínimos onde a gente não alcançaria. Assim também é Deus. Ele vai até no profundo do nosso interior. Tanto é que talvez por isso, muitas coisas que foram fechadas justamente por isso. Porque naquela época, muitas pessoas do coração fechado
Precisaria ainda o agir do Espírito Santo, igual o mito da caverna do Platão. Quando a verdade ela vem como uma luz, ela cega. Nossa. Então, a verdade ela tem que vir brilhando aos poucos para que a gente vá se acostumando, para que aquilo possa fazer realmente parte do nosso dia a dia. Sim, só deixando claro que nós não concordamos totalmente com o Platão falou, não, mas a questão da caverna faz muito sentido o mito da caverna. Uma outra coisa muito interessante é que, tipo assim, ó, Deus, ele conhece os nossos corações, ele conhece a nossa intenção, ele sabe muito bem, se você tem um pouco de Bíblia, que eu digo assim, se você tem um pouco de conhecimento sobre ele, e você é fiel naquilo, você está pronto para o próximo estágio, o próximo nível. Ele sempre usou esse tipo de pessoas desde o começo, para o avivamento da igreja. Pessoas que no começo, quando a igreja era pura, maravilhosa e foi se abrindo, depois deu uma esfriada, e aí ele foi procurando corações abertos, que foi quando ele foi abrindo a verdade. Antigamente, quando as Bíblias começaram a ser feitas e ser espalhadas pelo mundo, foram feitas por pessoas que estavam buscando, orando e pedindo para Deus algum esclarecimento ou querendo saber realmente da verdade, porque a verdade ela está lá e ela está disponível. Basta que a gente esteja com a intenção no lugar certo e o coração realmente aberto para receber. Isso. E às vezes, para o coração estar aberto a receber isso, não vai ser tão bom para a gente. Ontem estávamos falando sobre Levi Mateus. Estava com a vida ganha, tudo tranquilo, e até que recebeu o convite de Jesus. Quem era ele para receber o convite de Jesus? Mesmo assim, ele recebeu. Em comparação com ele, a gente tem vários fariseus, conhecedores da Bíblia. Aprenderam a decorar a Bíblia. Sabiam a Bíblia mais do que ninguém. Porém... Propósito errado. Propósito errado. Muito bem. Sim. E que a nossa oração seja para que Deus seja sempre o nosso guia, para que os nossos estudos sejam com o propósito certo, para que a gente possa atingir realmente a vontade de Deus para nossas e para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Porque assim como foi no passado, talvez uma pessoa com o coração aberto que foi iluminando tanta gente, que fez tanta diferença na vida de tanta gente. Porque se hoje eu, vocês, todo mundo tem uma Bíblia disponível para você ler, é porque alguém lá atrás teve a disponibilidade, teve a coragem e infelizmente não teve a vida boa do jeito que esperava, porque nem sempre é sobre isso, né? Somos instrumentos na mão de Deus para que Ele possa nos usar para atingir o propósito dele. E ao fazer isso, a gente tem que se desprender dessa vida, desse mundo, porque o nosso foco não é aqui. Nosso foco é na eternidade. Desapegar dessa vida e das coisas que existem aqui. Porque essa vida é passageira, é muito passageira. O foco sempre tem que ser lá na eternidade. E quem vai nos levar até lá é Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Eu até ouvindo você falando sobre a história da Bíblia, a história da igreja, acredito que vários pontos foi perdido no meio do caminho, e seria até interessante mais para frente a gente conversar mais sobre esse assunto, para que várias pessoas entendam quão importante é dar valor na palavra de Deus. Sim. E não só naquele tempo ela era valiosa, onde pessoas entregaram a vida, mas hoje ela também tem o mesmo valor. Não perdeu o valor. Não perdeu o valor. É nós que está dando o valor errado. Muitos de nós estamos dando o valor errado da Bíblia. Exatamente. Antigamente existia a briga do inimigo para que a palavra fosse espalhada. Hoje, como ele não pôde impedir o espalhamento da palavra, ele realmente veio para combater o entendimento dela. O entendimento dela. E aí, nesse sentido, muitas pessoas aí já ouvi diversas vezes as pessoas falar, mas eu não leio porque eu não entendo. Mas é difícil você chegar aqui no aleatório e fala comigo, Deus, escolhi um versículo.
Não vai, Não. não vai, porque uma coisa por si só, um versículo separado, ele não vai fazer sentido. Então, é a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. É grande, mas por mais que seja dias corridos, mas quem fez, quem te deu os dias, é quem está te pedindo uma porcentagem dele. Se ele te dá 24 horas por dia, ele não te pede as 24 horas por dia. Ele te pede um pouco dessas horas para que você tenha um relacionamento com ele. E não é tão difícil, não é tão difícil. Você está lá acamado numa cama de hospital, sem poder falar, sem poder interagir com o mundo, aí é difícil. Mas pessoas saudáveis que têm o dia inteiro cheio de obrigações, a gente tem que lembrar que quem deu para nós essas 24 horas é o que merece que a gente dê pelo menos 10% do nosso dia. Não perde muito. Muito bem. Eu acredito que a gente foi até um pouco além da lição, mas isso é importante. Isso é importante porque a gente está falando da escola sabatina, mas também está falando sobre a Bíblia. E quando a gente fala da Bíblia de um todo, a gente acaba pegando vários pontos, porque ela é imensa em riqueza, em sabedoria, em conhecimento, e a gente não consegue falar pouco dela. É verdade. Eu sempre escuto muito uma frase que fala: se está na Bíblia, é bom para nós. Então, vamos levar isso bem a sério, porque realmente, se Deus colocou na Bíblia, é porque é bom para nós. E se tem coisas que a gente ainda não sabe, que você, ou eu, ou o Valdir não sabe, mesmo lendo a Bíblia todos os dias, orem, busquem, peçam sabedoria para Deus. Mas que se mesmo assim não for revelado, não é para você. Porque o que for de necessário, o que for de alimento para a sua alma, o que for de uso para o Espírito Santo trabalhar na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor, eu tenho certeza que vai ser revelado. Vai sim. Através do estudo da oração. Amém. Vamos ficar por aqui, vamos fazer uma oração para a gente finalizar? Amém. Senhor Pai querido, obrigado porque o Senhor tem sido bondoso com a gente, obrigado porque o Senhor nos deu a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá entendimento das profecias e também dos seus escritos, ó Senhor. E se tem alguma dúvida no nosso coração, se a gente não está entendendo completamente a Tua palavra, abre o nosso coração, abre a nossa mente, venha com Teu Santo Espírito de encontro a nossas dúvidas. Te clamamos e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.